Olá, queridos irmãos e irmãs, este é o podcast Amigo de Deus. Eu sou o Padre Junior Padilha. Nós estamos mais uma terça-feira aqui juntos para tratarmos dos nossos assuntos aqui de vida espiritual. Este programa que tem a intenção, tem o objetivo de te ajudar, de nos ajudarmos mutuamente a crescer no amor a Deus, na correspondência daquilo que Deus nos pede e a descobrirmos a riqueza que a Igreja Católica tem, a história da Igreja, sobretudo os nossos tesouros relacionados à vida espiritual. Nós estamos no mês da Bíblia, no mês da Sagrada Escritura, o mês de setembro todo. Você já aprendeu aqui conosco, já viu conosco, já estamos refletindo sobre isso. É o mês da Bíblia aqui no nosso país. E é o mês da Bíblia porque no último dia do mês, no dia 30 de setembro, nós celebramos a memória, a festa, o dia de São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, da Sagrada Escritura. Por isso, então, que nesse mês nós dedicamos o mês ao mês da Bíblia. E esse mês todo nós estamos fazendo reflexões, como é que a Bíblia, como é que a Sagrada Escritura pode nos ajudar na vida espiritual. O nosso último programa, o programa da terça-feira passada, nós aprendemos que não haveria a Bíblia, não teria a Bíblia como nós a conhecemos se a Igreja Católica não tivesse reunido os livros, é claro, sendo inspirada pelo Espírito Santo, não é claro? Tanto o Espírito Santo inspirou tanto os autores que escreveram os 73 livros que compõem a Bíblia, quanto também o magistério da Igreja, os bispos ao longo do tempo, para reunirem esses livros. E hoje nós estamos aqui para tratar também, de alguma forma, da ação do Espírito Santo em nós, nas nossas vidas, a partir dos dons do Espírito Santo. E para isso, nós temos um convidado muito especial que vocês já conhecem, ele é aqui da nossa rádio, é um amigo de longa data que eu tenho, inclusive nós entramos no seminário juntos, somos da mesma turma, ele é 1 ano mais velho do que eu de sacerdócio, mas somos da mesma turma, é o Padre Renato Pelisson, que é aqui locutor da nossa rádio, e tem o programa aqui todas as manhãs, Alegria Alvorada. Olá, Padre Renato, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Amigo de Deus. Então, seja bem-vindo, dê aqui um alô, um oi para os nossos ouvintes da Rádio Alvorada. Olá, querido povo santo, que bom alegria então poder estar aqui com vocês, celebrando este mês da Bíblia, né? Mês das Sagradas Escrituras, este mês tão especial e com São Paulo fazer esse trabalho tão bonito de redescoberta da esperança. A esperança que não decepciona é o tema deste ano, né? Junto com o ano jubilar, ano da esperança. Quero então acolher a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Vou fazer que nem o Padre Marcelo Rossi. Que Deus abençoe e ilumine sua vida. Seja bem-vindo e estamos aí para ajudar vocês neste programa maravilhoso que também acompanho de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando eu consigo acompanhar e aprender um pouquinho mais sobre a vida espiritual, que é tão bom para nós, né? Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque além daquelas pessoas que acompanham pela rádio, tem aqueles que ouvem depois no Spotify, também acompanham no YouTube, Alvorada Londrina, e aí vai saber qual que é o horário que a pessoa vai estar acompanhando, né? Mas então, já pode digitar aqui para nós, você que acompanha pelo YouTube, quais são aí, se você tem alguma dúvida de como é que a Sagrada Escritura, a Bíblia, pode te ajudar na vida espiritual. Nós sabemos que a Bíblia é um instrumento formidável para nos ajudar na vida espiritual. Nós podemos rezar com a Bíblia, nós podemos fazer meditações, estudos, e tudo isso é alimento, é enriquecimento espiritual para a nossa vida. Eu tô aqui com um versículo que é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e que nos ajuda a pensar isso, não é? Aqui diz o seguinte, São Paulo diz, né, a Timóteo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Então aqui, é claro, nós temos para nós, como para todas as pessoas, para todos os discípulos de Jesus, os motivos pelos quais nós aprofundamos nas Sagradas Escrituras. E o Padre Renato falava agora sobre a esperança, que é tema do nosso Jubileu da Esperança, mas também é um tema, por ser o Jubileu da Esperança que nós estamos nesse ano, conforme inspiração do Papa Francisco, não é? Nós estamos agora nesse mês da Bíblia também, nos aprofundando na Sagrada Escritura e, é claro, alimentando pela Sagrada Escritura a esperança de nós
claro, podemos estar um dia todos juntos, essa é a esperança mais importante, com Deus no reino dos céus. E Padre Renato, nós temos um hábito aqui no nosso podcast, que todas as pessoas que sentam aí desse lado, aí nessa cadeira, nunca aconteceu, né, Everton, de alguém que senta aí fazer essa pergunta pra mim. Nunca aconteceu, não é? Porque quem faz as perguntas sou eu, né? O podcast é meu, né, o Everton? Então eu que faço a pergunta, né? Tá certo. Então, meu programa, minhas regras, né? Exatamente. Meu programa, minhas regras. É isso aí, meu. E a primeira pergunta que eu sempre faço, porque como é um programa de direção espiritual, as pessoas que acompanham já estão acostumadas com isso. A primeira pergunta que nós fazemos para as pessoas na direção espiritual, você sabe quando as pessoas vão lá te procurar para a direção espiritual, a pessoa nunca viu a pessoa, né? Então ela chega lá, padre, eu queria aqui fazer uma direção espiritual com o senhor, e nós sabemos que a direção espiritual é um processo. Então a primeira coisa que nós perguntamos para a pessoa é quem ela é, como é que ela veio parar aqui, né? Como é que você, né? Quem é você, qual que é a tua história, etc. Ainda que as pessoas aqui na rádio te conheçam, né? Aí porque ouvem o teu programa, etc. Às vezes alguns detalhes da sua vida talvez não saibam, né? Por exemplo, sei lá, onde que você nasceu, qual é, né? Tua família, pais, irmãos, se tem ou não tem, estudou onde, etc. Essas coisas básicas da tua biografia e também do processo de formação, assim, de maneira bastante sucinta, só para que as pessoas que não te conheçam, né, saibam quem é o Padre Renato, né? E é bem sucinta mesmo, né? Porque é um processo sempre bem longo. Então, assim, eu sou o Padre Renato, né? Tenho 37 anos, completei este ano 37 anos. Há 3 dele como sacerdote. Depois se soma mais os 10 que a gente ficou no seminário, né? Então praticamente aí os 13 e 14 anos dentro da vida religiosa de modo específico, porque mesmo estando no seminário, a gente não sendo padre, a gente é um religioso e a gente vai construindo a nossa identidade religiosa, né? Ali dentro do seminário. Sou nascido em Biporã, na cidade de Biporã. E sempre vivi lá a minha vida toda até ir para o seminário, né? Lá trabalhei, lá me formei, lá fui educado, lá fiz catequese, lá, enfim, toda a minha vida aconteceu lá. Só saí de lá mesmo para ir para o seminário e hoje estou aqui em Londrina, nas paróquias Nossa Senhora do Amparo, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também aqui na Rádio Alvorada, de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, né? Sobra tempo para respirar, antes. Padre? Olha, tem que sobrar, né? A gente dá um jeito. Mas é muito bom, a gente dedicou nossa vida pro reino de Deus, né? Para nós faz sentido, né? A gente acordar e o tempo todo viver assim, né? Agora, o povo santo leigo precisa trabalhar, outros empregos, e aí aquilo, entre aspas, tá? O tempo que sobra se dedica às obras de Deus, porque na verdade não sobra nada, todo o tempo a gente dedica ao Senhor, né? Mas nós, de modo especial, nesta vocação que nós escolhemos. E é muito bom, né? Minha mãe chama-se Cleusa, teu irmão Adriano, a sobrinha Malu, né? Eu tenho a minha cunhada... Esqueci o nome dela? A minha cunhada, a Ana, né? Que também é casada com meu irmão. Inclusive, eles casaram uma semana depois da minha ordenação. Eu ordenei no dia 23, no dia 30 foi o casamento deles. Foi meu primeiro casamento como padre, né? Foi muito bom e gratificante também em família. E não conheço o meu pai, conheço meus avós paternos, inclusive meu avô faleceu há pouco tempo, mas não conheço o meu pai, por uma série de coisas da vida, que é a história deles, né? Eles depois resolvem com Deus. Eu sou muito bem tranquilo e resolvido depois de 7 anos de terapia, acompanhamento espiritual, tudo, a gente vai amadurecendo, né? Então, assim, não conheço, mas rezo sempre por ele, pela família dele. E é isso, minha avó, moro com a minha avó Vitória, né? Morava, né? Minha avó ainda mora com a minha mãe, lá em Biporã, ao lado da minha madrinha, enfim, todos os meus familiares ali com eles, né? E ali vivi minha vida, ali fui educado, como eu falei, fiz catequese, fui das pastorais, fazia parte da capela que tem perto da minha mãe, né? Que é a capela São Geraldo Magela, que hoje pertence à paróquia Nossa Senhora das Graças, que tem o padre Ricardo lá agora, né? Ricardo Campanucci, que foi nomeado pároco lá. Então ali eu vivi minha vida de comunidade, ali cresci, ali me formei e estamos aí até chegar aqui, né? Ali você foi aprendendo a ser amigo de Deus. Amigo de Deus. E é por isso que você está nesse podcast, porque eu sei que você
é um amigo de Deus e a cada Tento. dia se esforça por crescer nessa amizade. Muito bem. Então, nós estamos no mês da Bíblia. O padre, né, não sei se vocês sabem aí de acompanharem os podcasts, aliás, os programas que o padre Renato apresenta, mas eu, como convivi com ele no seminário por 10 anos, eu sei que você é alguém que é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, não é? E aí eu tenho duas perguntas para te fazer com relação a isso, né? A primeira pergunta é: sempre foi de igreja, sempre foi católico, ou teve algum momento da sua vida que você teve aquela virada de chave, né? Aquela primeira conversão mais intensa? Porque às vezes as pessoas, nem todo mundo teve aquele momento assim de eu sei lá, participei de um encontro, fui num retiro ou uma missa, não sei o quê. Mas é muito comum que a gente encontre pessoas que a família não era muito de igreja, ou era, mas a própria pessoa não era, e foi descobrindo Deus aos poucos, ou foi porque participou de uma experiência de oração, de um encontro, de um retiro, etc. Foi num grupo de jovens, foi uma missa, não sei. Como é que é o teu caso? Sempre foi católico, família católica? Na verdade, minha família sempre foi uma família católica. Não posso dizer que eram aqueles católicos de ir na missa, pelo menos, né? Os domingos, eu me lembro da minha mãe sempre me levando às missas. Talvez quando eu era criança, ainda não tinha muita essa questão de participar da vida mais ativa da comunidade, mas ao menos íamos pra missa. E eu era terrível, né? Eu fui uma criança muito arteira, por isso eu não me importo hoje em dia com criança arteira, né? Não me importo com criança correndo, gritando dentro da igreja, porque ali a gente vai sendo educado também na fé, né? Claro, o pai e a mãe precisam educar, né? O problema de muitos pais hoje é que abandonam e deixam lá correndo, né? Precisa educar, mas eu acho interessante isso. E então, assim, a minha família sempre foi católica, mas assim, eu era aquele católico mais de IBGE, na verdade, eu acho, né? Porque eu tive uma virada, talvez, de comportamento, inclusive espiritual, moral, humano, enfim, depois da minha experiência de oração. Inclusive, eu já dei o meu testemunho vocacional também no podcast do Pode Incendiar da Renovação. Primeiro, na verdade, né, que foi ao ar, foi o meu. E ali eu mais ou menos contei um pouquinho do processo, né? Inclusive, se as pessoas quiserem ver ali melhor esse testemunho, o testemunho próprio do Padre Renato mesmo, então, basta aí entrar no YouTube da rádio ou no Spotify, Alvorada da Londrina, e você vai encontrar lá o primeiro podcast do Pode Incendiar, com o Padre Renato contando de maneira bem detalhada esse trecho que ele está contando para nós aqui agora. Isso, um pouquinho espiritual, porque foi a renovação que me abriu as portas para a igreja, na verdade. Para eu entender um pouquinho melhor a minha vida de fé, para eu entender melhor as minhas práticas espirituais e aquilo que você disse, né? Me tornando pouco a pouco amigo de Deus nesse percurso, né? Para chegar àquilo que hoje eu vivo e acredito muito e sou muito grato. Aquela experiência que eu tive com Deus através do movimento da renovação, que depois eu levei isso e trago até hoje, né? Na minha experiência de vida e de fé. Então você se encontrou como católico, de fato, foi na renovação carismática. Isso. Mas assim, eu fiz parte de comunidade, de capela. Em capela a gente precisa fazer um pouco de tudo. Então eu fiz parte da renovação, mas sempre com uma consciência muito grande de comunidade. Você foi catequista também, fui, né? Catequista, fui coordenador de catequese, eu fui do CPC, né, que tinha outro nome naquela época, era só o conselho. Eu fiz um pouco de tudo, era leitor, era coroinha, eu fui, enfim, fazia bagunça dentro da igreja. Fui de grupo de jovens também na capela. Então a comunidade, as capelas, a gente acaba se envolvendo um pouco em tudo. Com tudo, sim. Né? Então a gente tinha uma vivência de comunidade muito grande. Então eu tive uma experiência com renovação diferente de muitos lugares, né? Que o pessoal se fecha, a gente na verdade abraçava tudo, né? Porque se não fosse a renovação também a capela não tinha muita coisa pra se desenvolver não, né? Sim, a realidade de muitas paróquias. Você foi catequista antes ou depois da experiência de oração? Eu fui catequista logo depois que eu terminei minha catequese. Certo. Foi antes da experiência de oração. E você era leitor antes... Você vai entender porque eu tô perguntando isso aqui. Você fazia leituras na igreja antes ou depois da experiência de oração? Antes também. Antes também? Antes também. Então podemos entender que a sua relação, o seu relacionamento com a Sagrada Escritura, ele já veio antes da experiência de oração. Sim, o relacionamento, assim, o encontro com a palavra de Deus, né? Isso. Mas de se tornar orante na minha vida depois da experiência de oração. De se aprofundar,
de buscar ler todos os dias alguma coisa, de estudar, de entender, de fazer formação. Mesmo como catequista, você ainda não lia a Sagrada Escritura com tanta assiduidade, e mesmo como leitor de missa, ainda não tinha esse hábito? Não tinha esse hábito. É curioso, porque essa é a realidade da maior parte das pessoas nas paróquias. Já pensou por que isso acontece? É porque assim, como catequista, a gente tinha aquele livro, lembra Crescer em Comunhão? Lembro. Então a gente se baseava nele para fazer todas as coisas. Então assim, eu tinha um contato com as Sagradas Escrituras, mas não esse contato de me aprofundar. Eu fui querer me aprofundar quando eu virei pregador do grupo de oração, que eu recebi o dom da pregação. E aí eu comecei a fazer os encontros, comecei a fazer formação, vi os padres na internet, né, que sempre trabalhou muito as Sagradas Escrituras. Então foi ali, por causa do dom da pregação e pregar no grupo de oração, que eu me aprofundei mais ainda. Só que assim, eu era do grupo de oração, mas lembra que eu falei? Eu continuava sendo catequista, eu continuava fazendo as leituras, então eu percebi que começou também a ajudar nas outras dimensões da minha vida em comunidade, né? Eu entendi, mas... por que será que as pessoas... Porque essa tua experiência também foi um pouco a minha, que eu fui catequista também, né? E curioso, porque a gente não tem mesmo tanta familiaridade com as Sagradas Escrituras. Só que a Bíblia tá aí pra todo mundo. Os catequizandos têm Bíblia, os catequistas têm Bíblia, mas por algum motivo... já falávamos aqui no nosso primeiro podcast desse mês com o Rogério Goldoni, falamos sobre isso, porque as pessoas têm um desejo de ler a Bíblia, de ler a Sagrada Escritura. Inclusive, as pessoas comentam com a gente, né? Nossa, padre, eu preciso ver mais a Bíblia, preciso ler mais a Bíblia, não sei o quê, preciso aprender mais coisas da Bíblia. Só que acontece alguma coisa que as pessoas não abrem ela e não rezam com ela, não vão perguntar o que será que Deus pode estar querendo dizer para ela a partir de algum texto bíblico. Por que você acha que isso acontece? Olha, é bem complexo, na verdade, imagino, né? Nós viemos de um tempo em que a catequese não focava no livro Bíblia, né? Era focado no livro Crescer em Comunhão, tá? Essa é a verdade. E se a gente parar para pensar até hoje, a nossa catequese, ela tá tentando fazer essa troca. Só que daí foca demais também na Sagrada Escritura e esquece da tradição, do magistério, do catecismo, né? Eu acredito que a gente precisa sempre dessa busca do equilíbrio e que, na verdade, em determinado momento da vida da gente, a gente não se importa muito, né? Eu me lembro, eu vou visitar várias senhorinhas e ela sempre diz: padre, eu já li a Bíblia 2 vezes. Inteira? Inteira. Olha que interessante. Eu já encontrei algumas. Só que assim, eu li. O problema nosso é esse, a gente lê, a gente não se aprofunda naquilo ali, né? E por não se aprofundar, a gente fica com um monte de dúvida, vai instaurando em nosso coração um monte de dificuldades e a gente não vai em busca. E mesmo quando oferece. Veja, lá na minha comunidade nós estamos fazendo a escola bíblica. Pô, uma comunidade que participa 500 pessoas pra lá, vamos assim dizer, né? Fora todas as outras pessoas que moram no lugar. Tem 20... 15 pessoas que estão indo na escola bíblica, né? E ela é semanal? A gente tá fazendo mensal. Pra não pesar, justamente por causa do tempo. E aí, o que já não dá pra estudar muita coisa também, né? Não dá pra se aprofundar muito, mas consegue ainda visualizar um pouco de modo geral. E só que as pessoas não vão, né? Interessante isso. Mas qual é essa indiferença que o católico criou? Ou talvez não é nem necessidade, porque eu acho que a igreja, de algum modo, ela supre essa necessidade da Sagrada Escritura. Porque a gente tem a Bíblia na liturgia, a gente tem a Bíblia na vida de oração. Para nós, né, que rezamos, por exemplo, a liturgia das horas, ela tá recheada de Sagrada Escritura, né? Então a igreja, na sua vida oracional, ela é recheada de Sagrada Escritura. Então eu acho assim, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos dela, porque a igreja nos ensina, mas nós não temos muito hábito de ir lá, abrir, ler. E às vezes ficamos até com o evangelho do dia, né? Que já é algum avanço, né? Sim. Mas não temos esse costume de ir nos aprofundando, né? Porque nós aprendemos na teologia, a teologia bíblica, que Deus se revela, Deus se dá a conhecer a nós. E Ele dá a conhecer a nós tudo aquilo que é necessário para que nós sejamos salvos. A gente aprende lá no comecinho acho que é teologia sistemática, né? Primeira disciplina da teologia, a gente aprende isso. E um dos modos que nós temos da revelação, das fontes da revelação, é a
Sagrada Escritura, não é? Então Deus se mostra a nós na sua bondade e condescendência, como diz a Dei Verbum, né? E Ele espera de nós uma resposta. A santidade é uma resposta a Deus. Como você disse, né? Alguma coisa em mim, meu modo de ser mudou. Meu modo de agir mudou depois lá da conversão que você disse que teve a partir da experiência de oração, da vivência do grupo de oração. E a sua pertença à igreja, inclusive, ela se tornou mais intensa. E aí é interessante que a Sagrada Escritura começou a fazer mais parte da sua vida. E, inclusive, foi desperto, né? Despertou, na verdade, em você ali esse carisma da pregação. É interessante, a partir dali eu acredito que muitas coisas começaram a mudar também em você a partir dessa vivência da pregação, não é? Padre Renato, muito bem. Então, foi catequista, coordenador de comunidade, né? Membro do grupo de oração. Sei que você também é do Ministério de Música, porque toca assim como eu, né? Toca teclado também, né? A gente finge. Já toquei mais, né? E finge muito bem, né? Agora não sei nem mais as teclas que apertar. Eu toco ainda, agora eu toco um monte de instrumento. Mas, enfim, ele foi pregador, né? Pregador. A gente aprende, né, na escola de pregação, mesmo quando a gente estuda homilética na teologia, que o pregador, e essa, inclusive a palavra pregação, ela tem essa ideia, né? Que é você cravar, né, na alma das pessoas uma verdade, por exemplo, ou, né, a mensagem do Evangelho, de Jesus, etc. Tem algum versículo bíblico que você, assim, que aconteceu isso contigo, que você ouviu de alguém, ou de alguma uma pregação que você estava preparando? Por exemplo, Oséias 2,16, para mim, foi um desses versículos, né? Que um dia eu estava lendo São João da Cruz, e apareceu esse versículo, Deus dizendo ao povo de Israel: eu te atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Então esse versículo ele ficou cravado na minha alma, e de alguma forma, até mesmo esse podcast Amigo de Deus, ele tem um pouco ressonância desse versículo, porque aí eu entendi que Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco. Você tem algum versículo desse? Eu gosto, até peguei aqui, na verdade, né? Eu tô com a Bíblia, a gente vai falar um pouquinho dela. Eu até peguei aqui a carta de São Paulo aos Romanos, que depois me inspirou no meu estudo na teologia, que eu fiz em Coríntios, mas com base aqui em Romanos, né? Aqui ele vai dizer, né? Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Eu gosto muito dessa passagem, inclusive nós usamos o nosso lema de ordenação diaconal, né? Que ele cresça e eu diminua. E eu sempre levei isso muito a sério, né? Porque dele vai falar assim, não tenha, né? Então esse conceito elevado a si mesmo, mas uma justa estima. Porque às vezes a gente cai no erro, né? Ou a gente se humilha demais, ou a gente se eleva demais. E quando a gente está em Deus, a gente precisa buscar o equilíbrio de vida, o equilíbrio entre as coisas. Porque quando a gente coloca Deus, Jesus, no centro onde ele deve estar, eu acho que todas as coisas na nossa vida vai se encaixando, né? Então a gente aprende a ter uma autoestima saudável, sim. Né? Saudável em Deus, porque nós fazemos tudo com Ele, por Ele e para Ele. A liturgia nos ensina isso. Então eu carrego muito isso comigo, ela já está grifada há tanto tempo aqui, né? Porque nós formamos todo um só corpo. E se cada membro souber o seu lugar, com as suas qualidades, mas também com seus defeitos, com aquilo que sabe fazer bem, mas também com as dificuldades que possui, eu acredito que a vida vai se encaixando, vai vivendo tão bem, né? Eu gosto muito dessa passagem de São Paulo, porque depois ele vai entrar Romanos 12, versículo 3, né? Versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Já foi tema de um dos nossos podcasts aqui, sabia? Verdade? Sim, nós falamos sobre as virtudes do orante, conforme diz Santa Teresa. Ela fala da humildade como uma das virtudes que nos ajuda a sermos amigos de Deus. Ela diz que é humildade. Mas o que a Santa Teresa define como humildade? Que você acabou de falar. Humildade é andar na verdade, diz ela. Eu sou quem eu sou diante de Deus, nem mais, nem menos. Essa justa estima que São Paulo falou, que você leu pra gente, né? Então, de fato, olha só como esse versículo, então, esse versículo ficou aí gravado, porque conforme Deus estava te preparando para ser autêntico e viver diante dele com muita serenidade, com muita tranquilidade, né? Viver a liberdade, né? Pois é. Liberdade de filhos de Deus que ele dá a cada um de nós. Sim. E a Bíblia pode ajudar a gente na vida espiritual? Nossa, ou na nossa vida diária? Você como padre tem essa experiência na tua vida, na vida das outras pessoas? Ou isso aí
só uma enganação dos clérigos? Não, através dela a gente tira o sentido da nossa existência, na verdade, né? Nós aprendemos com ela como nós devemos ser, comportar, agir no mundo, principalmente com Jesus, né? A gente aprende com Jesus, mas ela que conserva aquilo que Jesus fez e realizou. Claro, na teologia a gente aprende que muitas coisas que tem, sei lá, no evangelho, são coisas do próprio autor que escreve, né? Jesus não disse isso, é o autor, mas a experiência que o autor teve com a fala de Jesus, né? E aquela fala tocou o coração dele. Então por que não é de Jesus? É Jesus, senão de onde que o autor ia tirar determinadas coisas, né? Da sua experiência, ou com Cristo, como foi, por exemplo, Mateus, João, ou com os sucessores dele, como foi Marcos, né, ao escrever o Evangelho, como foi Lucas, que não conheceu Jesus, né, possivelmente, mas através de Paulo fez a experiência que nós também hoje fazemos, né? Então, são experiências, e a gente aprendendo essas experiências, ela vai se tornando, nos ajudando também na nossa norma de vida, fé, experiência, oração, enfim, certo, de vida. Então, a Bíblia pode fazer parte da nossa vida, da nossa vida espiritual, da nossa vida cotidiana. Deve fazer, né? Deve fazer. Nossa, muito bom. Eu gostei dessa. Deve fazer parte da sua vida. E aí, mas para as pessoas que nos acompanham, né? Aqui os nossos ouvintes da Alvorada e as pessoas das nossas paróquias que nos acompanham aqui. Mas é fácil ler a Bíblia, Padre Renato? É fácil compreender o que a gente lê? Sei lá, eu posso abrir um texto a esmo aqui, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É fácil extrair o conteúdo? É tão simples assim? Ler é fácil, difícil é compreender muitas vezes, né? Eu já fiz muito isso, viu? De pegar a passagem aleatória ali e fazer, né, essa leitura. Hoje eu entendo que pode ser que Deus age, né? Deus age também assim. Mas se a gente não busca um conhecimento prévio, e eu fui entender isso depois da teologia, tá? Porque a teologia, eu acho que como a gente estuda, né, Bíblia do começo ao fim ali, então eu fui entender que quando a gente entende o contexto, quando a gente entende, né, de fato as coisas que a cultura daquele povo, a época que eles viveram, eu acho que a gente consegue compreender melhor e extrair para nossa vida hoje melhor esta coisa da palavra de Deus. Por isso que o estudo é importante. E aí, olha que interessante, porque quando a gente vai aprender a ler Bíblia, a gente começa do Gênesis e vai até o Apocalipse, faz uma introdução geral, né, e vai do Gênesis ao Apocalipse. E eu entendi, e aí uma experiência minha, cada um segue aquilo que acha. E na minha paróquia eu faço aquilo que eu acredito, claro, né? Eu começo por Jesus, porque a minha experiência é cristã, né? Então eu começo ali dos evangelhos, leio todo o Novo Testamento e a partir disso, compreendendo, eu vou pro Antigo, porque eu vou ler o Antigo a partir daquilo que eu vivo e sou e acredito, né, nesse Jesus. É muito válido a gente ler, por exemplo, os estudos que a gente faz, né, do Antigo Testamento a partir da ótica judaica. Mas é uma ótica deles, da fé deles. Eles não têm a fé que eu tenho. Isso. Porque se tivesse, eles não seriam judeus. Eles ainda estão esperando, né, o Messias. Eles ainda estão esperando a graça de Deus. Mas eu creio que Jesus é o Messias. Eu creio que ele não vem abolir o antigo, mas vem levar a perfeição. Ele vem ressignificar todas as coisas. Por isso que no Novo Testamento ele sempre faz esse jogo, né? Dizia isso, mas eu digo isso. Dizia aquilo, mas eu digo isso. E a igreja foi vivendo aquilo que Jesus ensinou para chegar até nós, né? Então acho que a gente precisa ler com a igreja as Sagradas Escrituras. Eu gosto muito dos padres da igreja. Eu tenho escritos, né, dos padres. Eu tenho aquela coleção de Santo Tomás de Aquino que ele copila, né? Acho que é Catena Áurea, né? Catena Áurea, que ele copila os ensinamentos dos Santos Padres das Sagradas Escrituras. Cara, é um pouco confuso para quem não tá no contexto, mas é muito interessante, né? Pra gente entender melhor a Sagrada Escritura, porque eu leio ela não porque o Espírito Santo somente em mim me inspira, e eu não sou protestante, né? Sou católico, e como católico eu leio também com a ótica da igreja, né? Com aquilo que ela me ensina, porque é a tradição, aquilo que foi, é e sempre será. Então a gente precisa de um certo auxílio. Então acho que os comentários, às vezes acho que aquela Bíblia dia a dia deve ter algum comentário, tem livros, tem os santos que comentam, tem os papas que fazem catequese. Então esses auxílios são muito bons para ler a Sagrada Escritura. E eu sei que você gosta muito da Sagrada Escritura, não é? E eu também sei que você fez
um estudo aprofundado na teologia, não é? De Bíblia, não é? Eu fui para a área da antropologia teológica, da espiritualidade, eu fui para a Bíblia, né? E você estudou sobre uma das cartas de São Paulo aos Coríntios, né? Qual que foi o tema desse seu trabalho na teologia e por que você escolheu aquele tema? Você adiantou para nós que tem a ver com o Romanos 12, que foi aquele versículo que marcou. Sim. Mas por que você escolheu esse tema, que você vai dizer qual é, para que as pessoas aí também... Depois você pode até falar o versículo, se tiver algum versículo que inspira para que as pessoas peguem e leiam também depois, não é? Por que você escolheu isso, né? E qual que é o tema? Tá. O meu estudo na teologia, então, como o Junior disse, eu aprendi a gostar muito de Bíblia. Não gosto da parte mais técnica, mas gosto de estudar a Bíblia. A parte mais técnica, o que é, padre? A exegese, entender de onde vêm as fontes e compara com os achados, né, arqueológicos, os manuscritos antigos. É legal. Análise de língua, literária, gênero, essas coisas assim. O tipo de fonte, né? Porque dependendo do que é achado também, eles fazem todo um estudo com base nisso, ou confirmando ou desconfirmando determinados ensinamentos, ou deixando em suspenso, né? Até achar alguma outra coisa que comprove aquilo. Mas é interessante algumas coisas, mas eu gosto de ler. E eu fui estudar então, o meu tema foi a Igreja como Dom do Espírito Santo, uma análise de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Capítulo 12, 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, capítulos de 1 a 11, que é propriamente onde São Paulo vai trabalhar sobre os dons do Espírito Santo, ou como ele chama, né, de carismas. Vai falar sobre os carismas. O porquê? 2 motivos. Primeiro, acredito que por ter vindo da renovação, sobre o Espírito Santo sempre me chamou muita atenção. E nós católicos não temos agora mais por causa da renovação, mas até então, até o ano ali 1067, que é quando vai dizer os primeiros rumores carismáticos. 1967, assim, né? 1967. O Espírito Santo sempre foi trabalhado na igreja, mas as pessoas não tinham, como eu digo, uma experiência como a gente tem com Deus Pai, por exemplo, como a gente tem com Deus Filho, por exemplo. A gente fala de Jesus, e tem um monte de coisa, um monte de oração, um monte de coisa sobre o Espírito Santo. A igreja sempre trabalhou, claro, o Espírito Santo, mas dava uma impressão que não era tão enfatizado, né? Até surgir ali um movimento carismático, não só na igreja católica, mas em todo o mundo. Então, primeiro porque eu queria entender um pouco mais sobre esse fenômeno do Espírito. E a gente vai entender a partir do Atos dos Apóstolos 2, porque há uma mudança significativa ali no Atos 2. Pentecostes, e depois, né? São Paulo. 2. E depois São Paulo, nas suas cartas a Romanos, que eu falei para você, que no capítulo 12, em Romanos também ele fala sobre o Espírito Santo, mas sobre os dons do Espírito, mas não tão forte como ele fala em Coríntios. E aí então eu fui entender um pouquinho por que Coríntios é diferente. Coríntios ele detalha um pouco mais. Um segundo motivo, quando eu fui estudar, é porque assim, quando a gente fala de dons, a igreja a gente briga muito. Às vezes a gente não aceita o dom que o outro tem. A gente se incomoda com aquilo que o outro faz. Na igreja, fala assim, eu tava tentando entender que são os teólogos, né, na teologia, que tem um debate, mas agora eu já entendi. Então são as pessoas na vida paroquial, na vida prática. Eu vou chegar nas duas coisas, porque pra mim foram as duas coisas. Okay. Então, primeiro, a briga de vida de comunidade, que deveria ser natural a diferença existente entre todos, né? Porque os dons diz respeito a essa diferença. Mas também depois, entrando no seminário, me chocou muito a realidade teológica. Não teológica propriamente dita, mas assim, eu me deparei com uma realidade que na minha vida de comunidade eu não prestava atenção, porque eu não tinha ciência. A divisão que existia entre aqueles que seguiam a teologia da libertação e aqueles que seguiam a renovação carismática. E começou a me incomodar perceber que havia um ódio. É um ódio, uma raiva. Eu acho que ódio é uma palavra muito forte, mas essa é uma experiência minha, tá? Sim. E eu comecei a perceber uma espécie de raiva que existe
daqueles que seguem a teologia da libertação contra a renovação carismática. Inclusive padres, porque leigo, o leigo em si não tem, mas depois de muita caminhada, de muito tempo de vida, né? Mas o padre é alguém que estuda, o padre é alguém que reflete a palavra de Deus, o padre é alguém que é membro da igreja. E eu não entendia o porquê que havia isso, né? E até hoje, infelizmente, isso existe. Tem até um livro que tem um título esquisito, né? Que é Os Demônios Descem do Norte. Então, fala sobre esse assunto, né? E aí eu descobri, porque eu li esse livro. Falo infelizmente porque não me ajudou em nada. Me ajudou a entender a cabeça deles, na verdade, né? Porque eles acreditam mesmo que a renovação é um movimento, uma espiritualidade criada pelos Estados Unidos para alienar o povo da América Latina. Essa é a verdade. Ah, a pessoa acredita nisso, é? Essa é a tese, né, do livro, né? Como é que é? Qual é a ideia? É um movimento criado pelos Estados Unidos. Pelo pensamento americano, pelos Estados Unidos, para alienar o povo pobre da América Latina, né? Então, como a ideia deles, essa justiça social, vou assim traduzir, né? Mas enfim, essa igualdade, é bem com base na ideia comunista mesmo, né? E aí eles acreditam mesmo nisso, e eles acreditam, na sua vida de fé, você sabe que é assim. Mas aí na minha cabeça não entrava isso. A briga, né? Eu falava, mas eu como padre, eu gostando ou não, preciso acolher a todos. Eu levo isso pra mim na minha vida, né? Pô, tem alguém lá que gosta um pouco mais dessa questão mais política, ótimo, perfeito. Vai lá, porque eu não faço isso. Eu não gosto, eu não suporto e não acredito, né, nessa coisa. Mas tem quem acredita, e que bom, porque complementa aquilo que eu não sei fazer. Mas é porque eu levo muito a sério isso que eu estudei, né? Então há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. E eu como padre, como sacerdote, naquela época como cristão, eu entendia que a gente precisava entender e acolher a todos com amor e carinho, porque você sabe que eu gosto muito dos documentos da igreja. Gosto de ler os documentos da CNBB, gosto de ler os documentos do Vaticano II, acho que eu já li umas 3 vezes cada documento. Eu gosto de ler tudo aquilo que os papas escrevem, eu acompanho a catequese de todos eles, porque eu gosto. Eu falo, mas a Igreja Universal fala isso, mas aqui eles estão falando isso, tá diferente. Então isso me incomodava. Então, por isso que eu falei que é um pouco de polêmica, porque talvez alguém que goste, né, da teologia da libertação vai escutar e falar, esse cara não sabe o que tá falando. Mas eu tô falando de coisas que eu li, né? E de coisas que eu vejo na minha prática, que eu via, né? Na minha prática como seminarista. E aquilo me deixava bem chateado, na verdade, né? Eu ficava bem triste, porque eu falava, poxa, a gente é igreja. Qual que é a dificuldade que a gente tem de aceitar a diferença um do outro, né? E eu carrego muito isso comigo até hoje, porque isso me incomoda também como padre, porque eu sou padre de uma comunidade que tem pessoas de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é forma. E como sacerdote eu entendo que eu preciso agregar a todos no mesmo objetivo, que é Jesus. E é isso que São Paulo faz nesse capítulo. Por isso me encantou, e aí eu fui estudar para tentar entender um pouquinho melhor por que São Paulo fez isso com a comunidade, o que isso me ajudaria no meio desse turbilhão todo que eu estava passando e vivendo, dessa descoberta, dessa briga, porque quando a gente está na comunidade a gente não para pensar. Hoje mais, talvez por causa dos padres mais da mídia, mas que não, imagina, 20 anos, 15 anos atrás não tinha, né? Não tinha muito isso, então a gente não tinha acesso. Eu sabia que os padres não gostavam, mas eu não entendia o porquê. E aí eu fui ler, né? E aí eu fui ler e continuo não entendendo o porquê, mas enfim. Isso que eu ia falar. Mas eu fui ler, ué. Assim, me explica, porque eu também não entendo. Porque eu aprendi na filosofia, você lembra do professor Reginaldo, né? Ele sempre falava, você quer entender alguma coisa, vai ler a fonte, né? Vai ler o que eles estão lendo. Eu confesso que eu não leio mais não, porque agora como padre eu leio aquilo que eu gosto, porque não me ajudou em nada aquele tipo de útil, leitura. Né? Foi útil para entender a cabeça, né? Foi útil para tentar entender esse mecanismo por detrás de tudo isso, mas não me caiu no coração, porque eu acho que a minha função como sacerdote é inspirado na palavra de Deus, fazer o que Jesus fez, acolher a todos, pobre, rico, miserável,
curar quem tá precisando, né? Eu entendo que o meu ministério Deus usa para atingir as pessoas, talvez para curar o coração delas, para libertar. E se como padre eu precisar lutar diante de alguma indignidade ou diante de alguma, eu vou fazer isso, né? Então eu não sei fazer essa cisão, entende? De que eu aceitando um lado eu tô negando o outro. E como renovação, uma das primeiras coisas que eu aprendi é amar a igreja. É a primeira graça que o Espírito Santo dá. E São Paulo fala isso aos Coríntios, por isso que me apaixonei mais por ele. Porque se eu não amo a igreja, eu já não estou agindo mais no Espírito Santo. Esse é o discernimento que São Paulo coloca, isso, né? Como é que eu vou ser católico se não uma igreja, né? Como é que eu vou ser de Cristo? Com todas as suas qualidades e defeitos. Sim. Ela é santa, né? Nós somos os pecadores, né? Na conversão de São Paulo tem algo parecido, porque Jesus aparece para ele naquela luz, né? Que ofuscou os olhos dele, ele ficou cego, inclusive, sim, né? E diz: Paulo, por que me persegues? Saulo na época, né? Saulo, por que me persegues? Só que São Paulo, não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Né? E aí que São Paulo entendeu que de fato aquelas pessoas eram pertencentes a ele, Jesus, não é? Era pertencente a ele. Então nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante. São diversos os dons, mas um mesmo é o Espírito. Diversos os dons e o mesmo é o Espírito. Se você notar o que o Padre Renato está dizendo pra gente aqui, está nos ajudando a perceber, é algo assim, muito necessário para todos nós, para nossa vida. Quantas famílias não têm dificuldades na sua vida porque não se compreendem, não se respeitam, não reconhecem os limites uns dos outros, as diferenças. Quantos casais, as pessoas, pode ser pessoas que estão nos acompanhando, assistindo, ouvindo, que tem isso, tem dificuldade disso, e as famílias estão se deteriorando por causa disso, porque não reconhecem os limites uns dos outros e as diferenças, que não é porque se o outro é diferente, não é porque o outro não é meu inimigo porque é diferente, não é meu inimigo. Isso que você falou é verdade. Olha, poxa, de repente na diferença do outro, ele pode estar preenchendo uma lacuna que eu deixei porque eu não tenho aptidão para aquilo que ele tem. É dom. Exato, pois é. Eu achei isso. Essa é uma reflexão que a gente tem que. Você que nos acompanha, vamos nos debruçar depois, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, né? Versículos de 1 a 11, que foi o tema que o padre estudou, que ele já está comentando, inclusive, né? Diversos os dons, os carismas, mas um mesmo é o Senhor. E Deus dá os seus dons, os seus carismas àquele que Ele quer. Não é, padre? Aqueles que Ele quer. Mas essa motivação do padre eu achei muito interessante. Então, ele contemplava a realidade, via os problemas, não é? Da prática das pessoas, né, que se deparou. E também depois do ponto de vista assim, mais teórico, mais teológico. E aí houve um questionamento: como é que eu vou responder isso? E a Sagrada Escritura foi te ajudando, e tem te ajudado, pelo que você disse, a responder isso, né? Mas aí pra gente já, não é, assim, dar uma olhada do que se fala aí, essa carta. Vou ler aqui então os versículos todos do seu trabalho, pode ser? Pode você ser. Quer ler? Quer ler? Então, lê você, que você que estudou, né? Mas você não quer ler? Você fez, porque eu sei que quando o pessoal estuda a Bíblia, o pessoal propõe uma tradução, né? Você fez isso também? Eu fiz. Ah, que legal. No meu trabalho tem uma tradução, porque foi escrito em grego, né? Isso que eu ia perguntar, foi escrito em português. Porque as pessoas quando acompanham a gente faz o Everton acha isso, tá? O Everton acha que a Bíblia foi escrita em português, não é? São Paulo falava português, São Paulo falava várias línguas, mas acho que a portuguesa não era uma delas. Pensa comigo, a Sagrada Escritura é difícil porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego, Jesus falava aramaico. Então você imagina a situação de tudo isso daí, São Jerônimo, né? Traduziu pro latim. Traduziu pro latim, né? Aliás, o 70 lá traduziu o hebraico pro grego, depois São Jerônimo traduziu pro latim, e nós traduzimos pro português. Inclusive tem um pessoal aí que acha que não gosta muito daquela tradução da Bíblia da Ave Maria, né? Se eu não estiver enganado, porque ela é traduzida da tradução em latim. Não sei se é da Vulgata. Você sabe? A justificativa que eles usam é que ela foi feita bem logo depois ali do concílio, né? Que foi sugerido então o acesso... Um acesso maior, mais amplo, né? Para todo o povo, então que se fizesse traduções. E a crítica que eles fazem é que ela foi feita rápida demais. Então não foi feita com critério, né, as palavras não foram criteriosas. Tanto é verdade que
todo mundo que usa elas, de todas as outras versões, ela sempre tem umas palavras mais difíceis, né? Eu acho que é um português mais antigo, assim, né? Eu gosto daquela tradução, particularmente. É um português um pouco mais elaborado, que a maioria do nosso povo já não tem mais. Eu gosto dela. Eu particularmente eu gosto da CNBB, porque é uma tradução litúrgica, aquilo que a gente estava conversando, né? Eu gosto, eu acho legal, eu acompanho a Bíblia com aquilo que a liturgia sempre fez e rezou. E eu gosto da tradução também da Jerusalém, que eu acho que ela é de estudo, mas ela não é complexa perto de outras. Agora, não gosto da pastoral. Acho que simplificaram demais a linguagem. Né? Sim. Chega, né, assim. Mas esses são gostos, né? Sim. Eu não é preconceito com né, a intenção dela é ser mais pastoral mesmo, né? Para aquele povo simples, que às vezes não tem um português um pouco mais elaborado, né? Que a gente adquire também, quanto mais lê, mais vai adquirindo. Mas, na verdade, o nosso povo não tem costume de ler, né, gente? Você lê. Qual foi o último livro que você leu? Né? Não tô falando da Bíblia, qualquer livro da vida, né? A pessoa não lê nem bula de remédio, depende do remédio que a pessoa tomar, ela tem um problema. Recomendo o livro pra você ler. Lê um livro chamado Um Relatório da Fé, do Papa Bento, do Cardeal Ratzinger, que foi agora reelaborado, eles retraduziram não, mas relançaram, né? Editaram, tá gostoso, bom de ler. E olha, o que ele falava lá, a gente olha na prática hoje é exatamente aquilo. Ah, é? Então, quando você vai procurando o teu texto, eu vou lendo aqui Pode ler. O versículo para as pessoas saberem qual foi o tema do seu estudo, que são esses versículos que São Paulo fala né, são diversos dons no mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11, você pode pegar na sua Bíblia e pode acompanhar com a gente, tá bom? Eu vou ler aqui nessa tradução da CNBB, que o padre falou que eu gosto também bastante. É a Bíblia que eu uso para preparar o homilia e para rezar, não é? A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda gentios, éreis como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja maldito, como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito, a outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme quer. E aqui a gente vê, se a gente for ler isso aqui, se a gente fosse ler todos os dias, seria uma leitura assim, uma leitura antes, todos os dias, curaria muitas dessas rixas, brigas e desentendimentos que a gente tem na igreja mesmo, como você falava, né, padre? Mas esse estudo aqui, de 1 Coríntios 12, de 1 a 11, o que chama mais atenção nisso aqui? Porque aqui tem muita coisa, né? Tem muita coisa aqui. Parece que não, né? Mas tem, pra realidade cristã daquele contexto, tem muita coisa e muita coisa bonita, viu? Primeiro, o que me chamou a atenção, o capítulo 12, todo do ato, se você contar, a palavra Espírito, ela aparece 12 vezes. Não só nesse trecho que eu li, mas em todo o capítulo 12. Mas se você, até o finalzinho do capítulo, o versículo 13, depois não aparece mais a palavra Espírito. Até ali ela aparece 12 vezes. Eu entendi isso. 12 é o número da igreja, né? 12 é a comunidade de Israel, 12 é o número dos apóstolos. E aí nos estudos que eu fiz, e aí um discernimento pessoal que eu tive o Espírito só é derramado quando a igreja está reunida. O Espírito é derramado para edificar a igreja. Por isso aquela pergunta que você me fez antes de começar o programa, né? Mas o Espírito faz uma igreja ou a igreja, alguma coisa assim, né? Isso, a igreja é dom do Espírito Santo ou é o dom do Espírito Santo? E aí eu entendo que ela é o dom.
Por causa é interessante isso, parece não, mas São Paulo ele coloca 12 vezes a palavra Espírito com os dons em relação à igreja. É interessante isso. Mas tudo isso em torno do quê? Da Santíssima Trindade. Parece aqui? Que não, né? É? Se você pega lá o capítulo, começando o capítulo 12, São Paulo diz, né? Então, a propósito dos dons do Espírito, não quero que estejais na ignorância. Então ele vai ensinar. E ele vai saber o que, ó? Ali no versículo, continuando, né? Sabeis que quando eram gentios, então quando eles ainda não eram convertidos, eles tinham muito ídolos mudos. Ídolos mudos é as imagens que eles seguiam, os deuses que eles seguiam. Mudos por quê? Porque não falam nada. Porque o único que abre a boca para falar alguma coisa que dá sentido à vida é o próprio Deus. O Deus de Israel, o Deus que derrama os dons sobre a vida, né? E ele continua: por isso eu vos declaro que ninguém falando no Espírito diz anátema seja Jesus. Aí ele vai dizer: há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Aqui aparece o Espírito Santo. Mas ele continua: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é o Kyrios, que é dado a Jesus. É o título do Novo Testamento dado a Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. E ainda ele continua: diversos modos de ação, mas o mesmo Theos. O mesmo Deus que realiza tudo em todos. A Santíssima Trindade, no fundo, é que derrama estes dons sobre cada membro para que todos, unidos à igreja, possam colocar à disposição para a edificação da mesma no mundo, para que ela possa representar esse corpo místico. Ele vai continuar falando do corpo místico, para que a caridade, versículo 13, seja a razão de tudo. Porque eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver a caridade, de nada me adianta nada disso. É o capítulo 13, né? O capítulo 13. Mas que interessante. Então se não fosse ligado, né? Se não fosse o grego, então a gente quase talvez não perceberia essa questão trinitária aqui. Achei bem interessante, porque quando eu li, né, e o Everton também não percebeu, não. O Everton tava ali, tava lendo com a gente também ali na Bíblia dele ali, né? A Bíblia de bolso dele, né? Também não percebeu. Mas que interessante, não é? Aí quando você falava, eu me lembrava, tem um versículo de São Paulo, agora não lembro onde é que foi que ele diz, mas a unidade traz o Espírito e o Espírito gera a unidade. E a gente aprende também pneumatologia lá nesse estudo do Espírito Santo na vida da humanidade, na vida da igreja, que de fato a alma da igreja é o Espírito Santo, entre aspas, né? Mas quem que dá a vida para a igreja, quem mantém a igreja viva e vibrante e existente no mundo é o Espírito Santo, né? Isso santa, né? Exatamente, por isso santo. E é interessante porque é um contexto em que não existia ainda a doutrina da Trindade estabelecida, formada, edificada como nós conhecemos. Nossa, verdade, né? Mas exatamente. Já é o dom do Espírito ali, porque a carta aos Coríntios foi escrita em 54, antes mesmo do primeiro evangelho. Então já é uma carta bem mais antiga que o Evangelho de São Marcos, né? Que já foi escrito ali quase no ano 65, mais ou menos, né? Depois da queda do templo. Então já mostra o entendimento que eles tinham de um Deus trino, diverso, mas ao mesmo tempo um. Que interessante, Por né? isso é o mesmo dom, mas é o mesmo Espírito que conduz tudo a todos, né? E durante ali ele vai falando justamente isso, né? Então aí quando ele vai narrando os dons, a gente vai percebendo que todos os dons... Porque o que São Paulo está combatendo aqui? Aqueles que tinham mais dons, principalmente da glossolalia, que é o dom de línguas, o dom de orar em línguas. Eles se achavam mais importantes do que aqueles que não tinham. Já tinha. Logo no começo aqui já tinha esse tipo de coisa. Eles faziam uma espécie de distinção. Eu sei línguas, eu oro em línguas, eu sou mais importante do que você que não tem. Tanto é que São Paulo vai dizer, não, todos os dons em Deus servem para a mesma coisa. O dom é para edificação da comunidade e juntos nós vamos crescendo. E no final ele termina dizendo, né, o último dom que Deus dá é o dom da interpretação de línguas. De nada adianta eu ter se eu não edifico a comunidade no entendimento daquele dom, né? Para colocar eles no lugar deles e dizer, o seu dom é tão importante como o de qualquer outro dentro da comunidade, porque é o mesmo Deus que realiza tudo em todos, porque é um só Deus, um só Espírito e o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E você disse que dá pra, ao invés, a gente pode falar também
É dom, mas podemos estabelecer como carisma isso, né? São Paulo, na verdade, ele não usa a palavra dom, ele usa a palavra carisma. É isso que eu ia perguntar, porque aqui no versículo 7 tá dito, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. E essa coisa que a gente aprende, né? Do grego é carismas, né? Depois traduzido pro latim que ficou dons, né? Mas o termo correto que São Paulo usa é carismas, que é um presente de Deus, é a mesma ideia daquilo que depois os latinos colocaram como dons do Espírito, né? Em favor dos outros, né? Sempre. É um dom em favor dos outros. Serve para sua santificação, porque o seu dom serve para se santificar, né? O seu caminho de santificação, mas edificando, você edifica a igreja toda. Que interessante. Porque se você não coloca o seu dom à disposição, ele morre. Aí volta aquela parábola que Jesus... Os talentos. Lá usa dinheiro, né? A ideia, né? Mas Jesus diz, você não pode enterrar o dinheiro e deixar guardado lá. Você tem que trabalhar, você tem que desenvolver os seus dons. Porque todos têm dons. Isso que é interessante. Em São Paulo, ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm. Numa comunidade, todo mundo tem dom. Todo tem dom. Hoje, agora, então, tipo, a sua paróquia lá, tanto a Perpétuo quanto a Nossa Senhora do Amparo, todo mundo que tá lá tem dons. Todo mundo tá acompanhando aqui pelo podcast também. Todos têm dons. Os da minha paróquia também tem. O Porque Everton são dons. O Everton tem. Tem também? Nem que for pra falar mal dos outros, mas ele tem, né? Porque vamos ser sinceros, até pra falar mal de alguém tem que ter dom, gente. Tem que ter muito tempo, tem que ter muita criatividade, né? Arrumar briga. Pra arrumar briga, você tem que ter dom, cara, pra arrumar briga. Porque é impressionante, né? E isso é interessante. Então, todo mundo tem dom. Porque às vezes, isso é interessante falar, porque tem gente que tem aquela coisa você falava da autoestima, né? Tem aquela coisa da baixa estima, eu não sirvo pra nada, não tenho nada. Não, todo mundo tem algum dom. De repente você não tá. Veja, todos que são crismados têm os 7 dons do Espírito Santo. E que são dons maravilhosos que as pessoas podem utilizar. E aqui, a partir de São Paulo, está dizendo que na comunidade todo mundo tem dom. E se a pessoa não utilizar, você comentou a parábola, então quer dizer, aquele dom ele vai minguando e a pessoa tem os dons para a medida que ela vai usando, foi isso que você disse mais ou menos assim, né? À medida que ela vai usando, ela também vai se santificando. É interessante porque tem tudo a ver com aquele versículo que te marca da carta aos Romanos, não é? Porque aquela justa estima de si mesmo. Poxa, por que eu tô nesse mundo, né? Eu tô aqui porque Deus me deu uma missão. Deus te deu uma missão. E Deus nos dá graças, auxílios, para que a gente se coloque para ajudar as outras pessoas naquilo que elas precisam da gente. Nós temos dons específicos para fazer isso. Então me parece... Puxa, como que... Agora, para mim faz sentido aquilo que você comentava, né? Olha, eu vi o pessoal com essa divergência, briga e conflito. Puxa, e aqui tá a solução. Ao invés de a gente querer se colocar no centro, nós colocamos aqui no centro aquele que de fato está no centro. Foi o que você falou agora há pouco, né? Se a gente coloca Deus no centro, as coisas todas elas se encaixam. Elas vão estar harmonicamente ordenadas em torno dele. Que interessante. Eu sei que tem muito mais coisa. Você quer frisar mais alguma coisa do estudo que você fez aqui? Porque eu sei que tem muito mais coisa e o nosso tempo aqui tá indo, né? Não, mas se eu for frisar, a gente vai ficar... Por isso que eu falei pra você, vamos fazer 2 programas, gente. Porque assim, parece uma coisa tão pequenininha, mas ela é rica de um monte de coisa, né? Quando a gente vai vendo os termos, vai vendo esses detalhes, aquilo, a gente lê. Você imaginou que tinha 12? Não. Palavras do Espírito pensa, aí? Tem 12, a gente não para pra tem contar, 12 vezes né? o Espírito Santo. Tem a Santíssima Trindade. Tem aqui carismas, que é um favor divino dado em favor da comunidade. Depois também tem aqui o fato de que a igreja, que é o teu tema especificamente, a igreja é o dom do Espírito Santo. Puxa, isso aqui já são muitas coisas que se a gente fosse ler aquilo que eu falei, não é simples ler a Sagrada Escritura. Não é tão simples, a gente tem que ir ali e meio que ir cavando para você ir encontrando essas coisas, não é? E o Espírito, aí sim eu acredito na inspiração do Espírito, né? Porque essa coisa de contar os 12, eu não vi nenhum dos... Eu li muita coisa, nossa senhora. Mas foi uma inspiração mesmo dada, entendendo todo esse contexto, né? Que é com a igreja, os dons edificam a igreja, né? E quem dá os dons é Deus. Né? E aí vai dizer lá no final, ele distribui a cada um conforme aquilo que lhe agrada, ou aquilo que lhe apraz, ou aquilo que vai edificar. Então o dom que eu tenho não é o que você tem. É isso que é interessante, para ninguém se sentir melhor do que o outro, mas um complemento um do outro, né? Então assim, na verdade, se a gente vai se aproveitar, é muito legal. Todo o capítulo 2, aliás, toda a carta de São Paulo, porque São Paulo, você sabe que eu gosto muito de Coríntios porque é muito nós, né?
a comunidade tá brigando, tá um arranca-rabo. Aí, ali um pouquinho antes ali, eles estão brigando depois da missa, porque eles tiveram a missa, né? São Paulo faz. Aquilo que eu recebi, capítulo 11, eu vou ler depois. Aqui, ó, ceia do Senhor, né? Então, aquilo no versículo 17, então aquilo que eu recebi, aquilo que eu transmito, né? Tomar e comer, tomar e beber. A Santa Missa acontecendo ali, depois eles tinham um ágape, né? Aí São Paulo, o que São Paulo começou a perceber? Que os mais ricos iam na frente dos mais necessitados da comunidade e comia as coisas boas e deixava as coisas ruins pra eles. Fala assim, não adiantou de nada. Celebrou a ceia do Senhor, estamos pedindo Jesus, e na hora da caridade vocês deixam Deus de lado? Não faz sentido nenhum. Aí ele vai consertar a comunidade nisso daqui, né? Que legal. Na partilha correta, com quem realmente precisa. Entende? É isso que eu falo. Quando a gente tá com a igreja, uma coisa leva a outra. Não tem como eu falar que eu sou um sacerdote, que eu sou de Deus e excluir pessoas. Isso na minha cabeça não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Ou eu estar em Deus e olhar para o carisma que o outro tem e achar que aquilo é uma ameaça para mim. Não é, entende? Então eu levo isso muito a sério comigo, com base em todos esses estudos que eu fiz, porque eu, de fato, eu acredito nisso. Não vou lidar com determinadas coisas que, por exemplo, alguns padres lidam, mas eu admiro que eles fazem isso, porque eu não tenho essa capacidade de lidar com essas coisas. Né? Eu sei que eu não consigo, eu não tenho paciência, meu espírito colérico não permite determinadas coisas, entende? Mas o meu lado humano em Deus vai fazer com que que legal, que bom, continue assim, né? Só não queira me transformar naquilo que você é. Sim, perfeito. Eu quero ser aquilo que Deus sonhou pra mim, né? Muito bom. Padre, então, puxa vida, então quanta coisa que a gente pode aprender com a Sagrada Escritura pra nossa vida. Acho que os que nos acompanham podem perceber que realmente, talvez se a pessoa lesse assim apressadamente ou só ouvisse essa leitura, não ia ver o quanto que esses versículos aqui, esses poucos versículos, né? 11 versículos, o quanto que eles falam da nossa vida, o quanto que eles são úteis para nós e o quanto que eles podem nos converter, o quanto que eles podem mudar a nossa vida e o quanto que eles podem nos ajudar a nos santificarmos, a nos tornarmos amigos de Deus. Padre, mas nós já estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Eu gosto de falar. Não é? O diretor aqui tá me dizendo ele tem que acabar. Já tá bravo, já tá bravo. Então, claro, a gente pode depois marcar um outro e pra você vir e a gente conversa um pouco mais sobre um outro tema, porque eu acho que é sempre muito útil, não é? O versículo lá de São Paulo Timóteo que nós lemos, né? A Escritura ela é muito útil para nos ensinar, para nos admoestar, para nos indicar o caminho, etc. E é para isso mesmo, nós estamos no mês da Bíblia para isso. Para que aqueles que nos acompanham aqui na rádio sejam, né, motivados e inspirados a realmente, né, tirar ali a Bíblia da sua estante, soprar a poeira e, puxa vida, e começar a ler e ver que tem maravilhas aqui. Assim, aqui logo nesse finalzinho aqui do nosso podcast hoje, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que nos acompanham a partir da sua experiência com a Sagrada Escritura, da sua experiência como sacerdote, alguém que acompanha as pessoas espiritualmente, nesse finalzinho, né, que nós já estamos nos encaminhando para o final do mês da Bíblia? Olha, se há algo que eu posso dizer a você com base em tudo isso, né, que a gente falou aqui, coloque-se à disposição. Leia a Sagrada Escritura, faça a sua experiência com Deus. Os papas últimos todos, inclusive o Leão agora, né, recordou isso. Faça a sua experiência de Deus, mas faça a sua experiência de Deus também em comunidade. Medite essa palavra do Senhor, porque é lá que você vai redescobrir essa esperança de seguir este Deus, com seu dom, com seu carisma, com aquilo que você é, com as suas qualidades, mas também com seus defeitos. Claro, os defeitos em Deus a gente vai transformando. A gente não cresceu assim, nasceu assim, vai ficar assim pro resto da vida. Não, você pode transformar, você pode mudar. Mas que as Sagradas Escrituras possa ser de fato fonte de inspiração, o porquê da mudança. Porque Deus nos espera. Deus sonha em nos encontrar no céu. Mas o sonho de céu também precisa ser nosso e precisa ser uma escolha realizada por nós, porque Deus não viola a nossa liberdade. Deus nos dá a chance de escolher. Quem se afasta dele não é ele que nos afasta dele, mas somos nós, pelas nossas escolhas. Então, que possamos sempre escolher a Deus
tornar amigo do Senhor mesmo também, mudando o nosso jeito de ser, até porque quando a gente é amigo a gente pega, né, os piores tiques também, né, às vezes um tique meio doido, a gente adquire dos nossos amigos que a gente gosta, e gostando a gente acaba imitando algumas coisas. Então se há alguém que a gente precisa imitar, é Deus. Sejamos imitadores de Cristo. Sim, Filipenses 2,5, tens em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Esse é o ideal de todo padre, né, Padre Renato? Padre Renato, mas muito obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui conosco, né? Você que já é aqui da Rádio Alvorada até antes de mim, né? Mas amigo de Deus e amigo, somos amigos também já desde 2012, né? Aliás, desde 2011, quando fazíamos os encontros vocacionais. Que bom que você está aqui conosco, que aceitou falar um pouquinho desse tema que você já estudou e continua se aprofundando, não apenas no estudo, né? Mas a gente vê, e eu sei disso, né? Também a partir da vida, da sua experiência de Deus real, concreta mesmo, né? Do seu contato com Deus. Então, obrigado. Para nós foi uma alegria ter você aqui conosco nesse nosso podcast de hoje. Claro, acredito que teremos outros podcasts, né? Se quiser me chamar também para fazer uma participação nos teus programas, eu vou, se eu tiver tempo. Você tem algum remédio para vender? Eu tenho. Mas muito obrigado, padre, vai tá bom? ser uma alegria receber. Agora tá certo. Agora você também aqui é um dos nossos amigos de Deus aqui do nosso podcast. E agora eu queria pedir que você nos desse uma bênção especial para nós e para aqueles que nos acompanham nesse podcast de hoje. Muito bem, eu gosto de fazer essa bênção que está no ritual da unção dos enfermos, que é uma bênção especial que a igreja faz, pedindo para que Jesus possa nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Acho que o padre Alex Nogueira também faz, né? Se eu não me engano, no programa dele. É uma bênção inspirado, está no ritual da unção dos enfermos. Eu gosto de fazer porque todos nós, enfermos em Deus, nós somos curados sempre por Ele, né? Que possamos ser restaurados para que Ele esteja à nossa frente, ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Ele olhe por ti, te conserve, te abençoe hoje e sempre. Este Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima. Pode chamar que eu venho. Claro, com certeza. Vamos fazer um programa só nós. Aí tem que falar com o Padre Jefferson, né? Mas, Padre, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Uma satisfação. E a você que nos acompanhou aqui nesse podcast da Rádio Alvorada, que bom ter você conosco. Continuemos juntos nessa nossa corrente espiritual, nessa nossa comunhão espiritual aqui no nosso podcast Amigo de Deus, na Alvorada 106.3, Rádio da Família. Nós nos vemos na próxima terça-feira. Até lá.